Empreendedorismo e gestão de negócios, esses serão os temas que nós iremos abordar hoje. Meu nome é Leandro Ferreira, sou gestor empresarial e comigo, Valdir Sabino, ele que é o fundador da CSA Gestão e Cobrança e diretor atualmente. Valdir, seja bem-vindo. Muito obrigado, Leandro. Valdir, para a gente começar, nada melhor do que a gente conhecer a sua vida, a sua carreira, né? E as pessoas poderem conhecer de perto quem é o Valdir. Então, te passo a palavra, fica à vontade. Bom, meu nome é Valdir, com V de vencedor. Sou vencedor não pela minha força, mas porque Cristo me chamou. Eh, Nascido e criado em Aparecida de Goiânia, comecei a minha história com cobrança aos 18 anos, sendo estagiário por um mês. Efetivo por 8 meses, e aí assumi um cargo de supervisão, e daí para frente, ainda com 18 anos, nunca mais larguei a gestão, e nós estamos nessa missão aí há 13 anos. Valdir, você acabou de falar um bordão seu, né? E isso me remeteu a uma frase que vencedores não são aqueles que nunca erram, mas aqueles que nunca desistem. Sim. E você falou um bordão de Valdir com V de vencedor. Como que surgiu esse V de vencedor? Rapaz, isso surgiu em 2021, em janeiro, 2020, em dezembro, no finalzinho, eu contraí Covid-19, fiquei internado pouco mais de 20 dias no hospital de campanha. Foram 12 dias entubado, 93% do pulmão comprometido, num estágio aonde a medicina já não havia mais nenhum tipo de recurso. Quando a minha esposa ela ia pegar os prontuários ali no final de cada dia, chegou-se a uma fase da médica responder o seguinte para minha esposa: Senhora Catiúce, nós já entubamos o Valdir, já, após colocá-lo no oxigênio, entubamos, é, já trocamos o antibiótico, já viramos ele de bruço. Todas as alternativas e condições possíveis da medicina, elas já foram executadas. Não há mais nada que nós possamos fazer pelo Valdir. Se vocês possuem a fé, busquem a fé de vocês. 3 dias após, o Valdir estava esmurrando a maca para gritando ali quase com o corpo, né, obviamente, para ser retirado o tubo. Acordei sem nenhum tipo de sequela e com uma experiência incrível que Deus me proporcionou, já acordado no hospital, que foram as seguintes mensagens: eu sou o Deus da sua família, eu sou o Deus da igreja e eu sou o Deus do seu sustento. A minha vitória não foi porque eu tive forças ali naquele ambiente, mas sim foi porque Deus, ele tinha um propósito, um plano sobre a minha vida. É, isso realmente é um milagre de Deus, né? Sim. Eu já te conheço há algum tempo, sei aí dos traumas com as agulhas, né? E passar Ainda tinha isso, né? por um período assim, num hospital ali, com exames feitos a todo momento, não deve ter sido fácil, realmente. Não foi. Realmente, esse milagre que Deus te concedeu faz de você um vencedor em Cristo. Amém por isso, Amém. né. E agora eu queria entrar um pouquinho no assunto de cobrança, de recuperação de crédito, Bora lá. e como que surgiu, essa vontade ali, ou essa coincidência de abrir um escritório de cobrança? Como que foi a sua história dentro da parte de recuperação de crédito? Bom, eu duvido muito que alguma pessoa ela encerra um ciclo ali do ensino fundamental para começar o ensino médio, sonhando em trabalhar com cobrança, né. É um tipo de atividade e serviço que não é muito postada no mercado, não é muito valorizada até a questão do profissional em si, e também não é desejada, né, ser empreendedor na área de cobrança, até pelo Sim. pouco conhecimento. E eu entrei na cobrança pela necessidade, com 18 anos de idade, para começar a ingressar de forma formal no mercado de trabalho, porque eu trabalho desde os 14, mas era de forma informal. E a Uhum. partir dali eu peguei paixão pelas atividades administrativas e principalmente pela arte da negociação, a arte de promover o ganha-ganha, a arte de solucionar conflitos de forma assertiva e que eu posso
mesmo com um sentido que para muitos é constrangedor falar de inadimplência, eu proporcionar a luz de Cristo, proporcionar um pouquinho da palavra de Deus, trazendo para a pessoa um conforto de resolução de um problema e Uhum. trazendo para o empreendedor a receita, o solucionar ali da pendência, deixando uma pessoa de ser devedora e talvez até proporcionando novamente a sensação dela poder voltar a ser parceiro da empresa. Entendi. E falando agora de negociação, Valdir, iniciando a parte de negociação, como Uhum. que a gente realiza uma boa negociação? Bom, negociação tem 4 pilares fundamentais. Primeiro deles é a abordagem, aonde você identifica ali o cliente ou com quem você deseja de fato falar. Segundo é o rapport, né, nós também chamamos isso de conexão, que é se conectar com a pessoa do outro lado, seja por ligação, seja presencial, seja o formato que for da comunicação. Certo. O terceiro estágio é de fato a negociação, que você Uhum. entra com as possibilidades, as ferramentas e as cartas na mesa. E, por fim, é o fechamento, que é o reforço de tudo aquilo que foi tratado e ajustado em uma conversa. Ah, entendi. Então a negociação, ela inicia ali nesse contato e termina nesse fechamento aí. E termina nesse fechamento. O fechamento ele é imprescindível para justamente não houver algum ruído futuro de que não deu certo ou de que não era aquilo que tinha sido proposto. O fechamento é o firmamento de tudo aquilo que foi tratado. Isso vale, senhores, não só para a arte da cobrança, mas para a venda ou qualquer tipo de negociação. Aborde de forma adequada, se conecte ao público ou à pessoa que você está desejando falar, negocie de forma aberta, de forma limpa, com todas as cartas na mesa e faça um fechamento reforçando tudo aquilo que foi ali devidamente tratado. Excelente, Valdir. Muito boa explicação, né? Até porque muitas vezes as pessoas iniciam uma negociação, mas parece que as coisas ficam meio soltas, as pontas soltas, e acaba que muitas vezes o devedor pode simplesmente desaparecer e o recebimento não acontece, né? E esse é um dos principais questionamentos de uma má negociação, a falta da comunicação assertiva, clara, direta e feita com reforço, você poderia evitar todo esse tipo de transtorno. E Valdir, atualmente qual que é o melhor formato para se fazer uma negociação ou isso depende de alguma carteira específica? Bom, vou falar de qualquer negociação, tanto venda, cobrança ou qualquer atributo que você necessita aí para o seu mercado. Olha só, o melhor tipo de negociação é o presencial. É o olho no olho, o vislumbrar das expressões e do sentimento que as pessoas estão ali passando. Esse é o principal e eu acredito que nada vai substituir isso. Por segundo lugar, é a ligação, porque mesmo que você não vê as expressões, mas você consegue sentir a entonação de voz, você consegue ter um contato. E aí, em terceiro lugar, vai as formas digitais, né? WhatsApp, Instagram, que usa-se da escrita, usa-se de áudios, mas tem uma provisão aí de ter alguns ruídos, então você precisa ser minuciosamente cuidadoso para de fato transmitir o que a outra parte necessita entender. Excelente. Então, concluindo, realmente aquela cobrança mais antiga ali, do olho no olho, a presencial, ela realmente é a mais eficaz. Ela é a mais eficaz. Não é a mais usada hoje em dia, né, por conta de diversas situações, tanto questão de segurança, quanto questão de tempo, quanto questão de custo, Certo. mas de fato é sim a mais eficaz. Valdir, nós sabemos que a dívida ela se torna prescrita após 5 anos. E aí eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. O que Uhum. que a gente consegue fazer antes desses 5 anos, antes que essa dívida se prescreva? Olha só, a cobrança, se ela for tratada lá na raiz, que é até mesmo antes mesmo do vencimento, quando você olha primeiro para o crédito, para o formato de comercialização, em seguida comercializei, gerei o boleto, o cheque ou as formas de pagamento promissória que algumas empresas ainda utilizam, um principativo ideal é fazer a arte da cobrança preventiva, que é antes do vencimento você lembrar a pessoa que
que tem ali o boleto, que tem ali o pagamento a ser feito, a data, repassar o lembrete e validar todos os vencimentos e o compromisso que foi firmado. Feito isso, não houve pagamento, a cobrança, ela é iniciada com um dia de atraso, ela tem uma assertividade grande. Porque quem está devendo há 2 dias, provavelmente ele não está nem dormindo à noite. E ele está querendo encontrar saídas, buscando saídas. Porém, ele tem um pouco de vergonha. Então, se você se aproximar, se você estreitar o laço com o seu parceiro, criar um relacionamento ali de ajuda, de suporte, de atenção, você tem uma facilidade maior para receber. Após aí um período de 60 dias, aí a pessoa já está acostumada com o débito. E ela talvez possua outros débitos na praça que ela precisa escolher. Quem cobra mais? Quem cobra de forma mais assertiva? Quem é mais persistente e insistente, consequentemente, vai ter resultados melhores. Certo? Então, esses são os mecanismos. Aí entram numa cobrança a ligação, contato diário, o WhatsApp diário, né, as notificações estratégicas dentro dos períodos adequados para você persuadir e influenciar o cliente, o parceiro inadimplente a resolver o seu conflito. Essa seria a cobrança extrajudicial. E Sim. a cobrança judicial também acontece dentro desse período A de co 5 anos? a cobrança judicial também acontece dentro desse período de 5 anos, né, é importante ter um cuidado com o cheque, se for para ser título executivo direto, com menos de 6 meses, né, até 2 anos para se entrar com uma ação judicial, e mesmo com a ação judicial, aí é um pecado que às vezes alguns advogados infelizmente cometem, ficam aguardando os prazos da justiça para ter comunicação com o seu cliente. Utilize a régua de relacionamento cobrança de forma adequada e fique em contato diário. Utilize o contato diário, porque um simples lance pode mudar tudo na vida da pessoa. Talvez ela trabalhe com um negócio que ela não tem dinheiro hoje, mas daqui 2 dias ela pode ter condições ou pode ter alguma ferramenta de poder fazer o acerto. Se você tiver o laço estreito, o contato próximo com o cliente, você pode aproveitar uma oportunidade em vez de aguardar aí 2, 3 meses para ter uma audiência. Certo. E Valdir, agora inteirou 5 anos, né, que eu tenho essa dívida. O que Uhum. pode ser feito após esses 5 anos? Olha, ainda se pode cobrar normalmente. Vamos esclarecer a questão da prescrição, porque a prescrição é algo realizado dentro dos órgãos de proteção de crédito, SPC, Serasa e Boa Vista, que são os mais utilizados aí na praça. Então a prescrição, ela sai desse regime, desse registro, mas a dívida, ela só se encerra quando se há um pagamento ou, infelizmente, com falecimento do devedor. Entendido. Ficou claro, Valdir. Muito obrigado por sanar essas dúvidas. Com relação a um devedor que assina uma confissão de dívida, vamos supor que essa confissão de dívida ela seja assinada ali no quarto ano da dívida. Essa dívida ela se renova por mais 5 anos? O que que acontece? Bom, bem interessante isso, senhores. Independente se ele tem 4 anos de atraso ou se ele tem, nós já negociamos lá no escritório dívidas com 22 anos de atraso. Uma vez que um termo de confissão de dívida é assinado, a dívida ela é renovada e ela se torna corrente do zero, porque foi confessado a partir daquele momento um novo plano de negociação. Então, a partir da assinatura, se houver atraso, se houver um descumprimento das cláusulas do termo de confissão de dívida, a pessoa ela pode ser negativada novamente, a empresa pode ser negativada novamente e correr-se o prazo dos órgãos de proteção de crédito desde o início. A partir de 5 anos, novamente, ela pode estar negativada. E, inclusive, pode ter questões jurídicas a serem aplicadas se houver cláusulas específicas dentro desse termo de acordo. Então, a cobrança ela pode ser exercitada independente do tempo de atraso. SPC e Serasa sai com 5 anos, a cobrança pode continuar. Uma vez que eu fiz um termo de acordo, todo esse prazo se renova e começa a contar do zero novamente. Certo. Falando de prescrição, saiu uma notícia no mês passado muito importante, né? A terceira turma do STJ, ela decidiu que será proibida a cobrança de títulos prescritos, Uhum. né? E caso as outras turmas do STJ aprovem essa decisão, qual que é o impacto que isso vai trazer para a economia de forma geral?
Olha, a visão do Valdir é que isso é muito frágil. Tudo que foi estudado e colocado ali em pauta, eu acho muito frágil para não ser cobrado. E assim, é uma condição de trazer um benefício mascarado para a vida do brasileiro que vai prejudicar uma cadeia inteira. Imagine se o crédito ele vai ficar muito mais rigoroso. Porque as empresas vão ter medo de perder. Então, crédito ficando mais difícil, o dinheiro não circula. E se o dinheiro não circula, automaticamente todo o mercado ele é impactado. Então, é muito importante a gente entender essa questão que não é benefício, tá? É um prejuízo gigantesco, há muitas fragilidades dentro dessa discussão e eu acredito que não aprove, e eu espero que não aprove pelo bem do brasileiro. Certo. Também temos uma decisão do STF, né, que recentemente agora, no dia 24 de abril, o STF aprovou a apreensão da carteira de habilitação, do cartão de crédito e Uhum. até do passaporte em caso de bloqueio de dívidas, né, sendo essas dívidas cíveis, cheques, empréstimos e financiamentos. Certo. Essa decisão impacta de uma forma direta essas negociações em andamento e isso vai ajudar ali a resolver de alguma forma ou isso não impacta tanto? Qual o impacto disso? Certo. O nicho que isso vai ser abordado é muito pequeno, porque existe diversas condições para que hajam de fato, esse bloqueio, essa, esse travamento desses documentos, do passaporte e da CNH. Então, é um público muito específico, muito nichado. Tem pessoas achando que agora as pessoas vão parar de dirigir, as pessoas vão parar de ir para o exterior, sendo que tem condições muito específicas para isso. Aí nós olhamos que precisa ter uma ação judicial, precisa que o juiz tenha dado uma sentença, o juiz avalie como uma litigância de má-fé a falta do pagamento do devedor. Então isso ela contribui muito pouco para a parte de recebimentos mesmo, porque serão poucas as pessoas ou empresas diretamente afetadas por conta dessa decisão. Ufa. Acho que você tirou o peso Boa de notícia para o de mercado? muitos brasileiros aí que estão devendo, né. Valdir, agora falar um pouquinho de régua de cobrança. Muito se fala na régua de cobrança. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa régua de cobrança e qual que é a importância de uma empresa ela ter essa régua de cobrança muito bem definida dentro do seu negócio. Tá. Esse nome régua de cobrança, ele já tem aí se tornado um pouco defasado, né? Porque nós tratamos hoje como régua de relacionamento. Entenda que a pessoa que está devendo a um dia ou a uma semana, ele não é um inadimplente, um devedor. Ele pode ser um parceiro que está passando por uma sazonalidade, um momento específico difícil que pode ser entendido pela empresa e ser adaptado ali de forma rápida a resolução. Então, vamos chamar de régua de relacionamento barra cobrança para ficar mais entendido para o nosso ouvinte aí. Ela contribui para a política da empresa na parte do contas a receber, né? E ela traz ali tarefas a serem executadas, a serem trabalhadas. Eu posso dar um exemplo: com um dia de atraso, você faz um contato via WhatsApp, com 3 dias começa ali um período de comunicação diária por telefone. Passado disso, 15 dias, uma notificação de cobrança, 20, 30 dias, notificação extrajudicial, e aí sim, negativação, protesto, ação judicial. Então, isso tudo desenha a política, até mesmo para ficar claro para o cliente e ele ter ciência até quando ele pode ter algum atraso ou alguma Obrigado. situação específica ali, se ele tiver tido algum imprevisto. Dólar na casa dos R$ 6, investidores retirando 24,2 bi do Ui, mercado, Valdir. ui. A dívida pública já está em 7,17 trilhões. Qual que é o impacto dessas informações econômicas nas inadimplências das empresas e também nas cobranças e nos recebimentos de quem trabalha com recuperação de crédito? Trazer um número aqui para você. 76% das famílias brasileiras estão endividadas.
estão com registro no SPC, Serasa ou mesmo Boa Vista. Isso é decorrência de uma cadeia que impacta lá desde a inflação, as definições e a gastos políticos que fazem a moeda parar de girar, fazem a exportação, importação acontecerem de forma mais travada, e se o mercado não gira, se a população não tem dinheiro, ela vai definir, retirar ali das suas prioridades os pagamentos de vencimentos que talvez não são prioritários para a própria subsistência, né? Vão, obviamente, preferir pela alimentação, pela água, pela energia, e os crediários eles vão deixando de ser pagos, e aí nós vemos esse resultado desse percentual desastroso e astronômico que eu estou trazendo aqui para vocês. Certo, você trouxe um número muito relevante para a gente. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Que quais que são os maiores desafios, né? Que as empresas de cobrança têm que enfrentar hoje no nosso cenário brasileiro? Olha, os desafios eles são desde ao travamento de algumas leis, que eu sou até concordante, mas a gente tem que analisar também um outro lado. Então, tem algumas leis de proteção de dados que às vezes podem trazer alguns tipos de empecilhos. Mesmo esse conforto, igual o STJ trazendo aí uma sugestão de lei para não cobrar após 5 anos de atraso. Nós temos aí algumas condições que a pessoa ela pode utilizar de outros subterfúgios para continuar comprando e adquirindo, e isso que faz aí a condição de muitas vezes uma única pessoa, um único CPF ou um único CNPJ estar inadimplente aí com uma praça de 10, 15 ou 20 fornecedores que estavam com a expectativa de girar a sua empresa, de rodar a sua empresa e de ter essa renda. É, literalmente, a sensação ao ouvir tudo isso é que parece que as nossas leis e as decisões elas vão ao contrário, né, daquilo que os empresários têm, que é o ROI e ter lucro dentro das suas empresas, Sim. né. Infelizmente, são decisões ruins para o mercado, a gente enxerga isso com uma certa insegurança, com um certo medo, né, eu acho que pode-se dizer assim, porque o empresário, quando ele abre o seu negócio, ele quer girar o dinheiro rápido, ele quer ter lucro, mas quando a gente olha para as leis de forma como um todo, para a economia como um todo, gera-se um medo. E você Sim. citou a LGPD entrou em vigor em 2020, né? E a LGPD, Valdir, ela mudou alguma coisa dentro do cenário de cobrança ou simplesmente isso não afetou diretamente o cenário de recebimentos? Olha, o impacto ele é geral para todas as empresas. As empresas precisam de estar atentas e se cuidarem, porque uma vez que ela é notificada e multada, isso pode trazer consequências gravíssimas, né? Porém, nós nos cuidamos ali, nos adaptamos, orientamos os nossos parceiros, trouxemos para os nossos parceiros a orientação que uma simples cláusula ou uma simples tag de permissão para que os dados sejam repassados, isso traz uma segurança, tanto para o nosso parceiro, tanto na execução ali específica do nosso trabalho. Então, na prática, pro meu escritório, pro trabalho que nós realizamos, o impacto ele foi pequeno, para mim não dizer nulo, né? Já para outras empresas que talvez não se atentaram ou ainda têm dúvidas com relação a todo o procedimento e há um milindre na forma de tratar ali a base de dados, isso vem trazendo prejuízo, sim. Certo. Quando você se apresentou, você contou um pouco da sua história, do V de Vencedor, e você citou a pandemia, Sim. né? A pandemia, a gente tá ficando no esquecimento de muitos, a gente sempre procura esquecer, foi um momento difícil. Mas como que a pandemia ela afetou o setor de cobrança? Houve-se um aumento expressivo da inadimplência nesse período de pós-pandemia? A gente ainda sofre com a consequência da pandemia ou já é passado?
Olha, existe sim ainda consequências até hoje do que se vem acontecendo por conta da pandemia, né? A gente vai olhar o mercado no período da pandemia, e GPM subiu 33%, 34% ao mês, né? Era uma oscilação de inflação fora do comum, né? Nunca se visto. E isso trouxe diversos impactos, né? A gente pode olhar aí no comércio em geral, o valor do carro não é mais o mesmo, o valor de aluguel não é mais o mesmo, o custo de vida dos brasileiros nunca mais foi o mesmo e parece que não dá mais para empatar ali com o que recebe. E literalmente a gente vê aquela brincadeira da pessoa jogando os boletos para cima ou escolhendo qual cartão de crédito pagar, ser uma necessidade real porque a inflação e as despesas dela se tornou muito alto para subsistência e para necessidade familiar. Então, dívidas que ela considera, pagamentos ali que ela considera ser como não tão prioritários vão sendo deixados de lado e acabou aí afetando muitas famílias brasileiras hoje estão endividadas. Infelizmente, as rendas e o salário não acompanhou essa inflação, né? Não O acompanhou. que torna difícil a vida do trabalhador e realmente acaba que vira uma loteria para pagar o boleto no final do mês e entra o que você falou lá atrás, Valdir. Recebe quem faz uma bela cobrança, quem é insistente, quem é assertivo e quem consegue negociar com seus devedores. Valdir, falando um pouquinho de tecnologia, como a Bora lá. tecnologia tem transformado o cenário e os processos de cobrança? Senhores, quem não conhece inteligência artificial corre, porque você não vai se atrasar, você já está atrasado. E a inteligência artificial, ela não veio para substituir, ela veio para proporcionar mais condições. Você precisa saber usar e trabalhar por trás da inteligência artificial. E isso nós atuamos muito ali com as ferramentas e conseguimos sim acelerar muitas atividades dentro do nosso trabalho. E quais ferramentas você considera ultrapassadas? Olha, eu vou te dar um exemplo de uma ferramenta muito ultrapassada. Ligação. Discador automático, URA, né, para fazer aqueles robozinhos ligarem. Isso não funciona. Vamos ver aí quantas pessoas que estão aí nos assistindo que atendem uma ligação. Você, Leandro, você atende ligação? 011 toca o tempo todo e todas são bloqueadas ou spam. Não atende, porque pela banalização de ligação que operadoras e bancos fizeram aí com o mercado, infelizmente o brasileiro não atende mais ligação. Então, quem está buscando receber de alguém somente através do contato telefônico está ultrapassado. Quem está buscando receber somente através de uma notificação por e-mail está ultrapassado. O WhatsApp ele é uma ferramenta que está no bolso e nas mãos de todo brasileiro, certo? Todo brasileiro tem no mínimo um WhatsApp. Tem gente que tem dois, três, tem gente que é viciado. Tem quatro, cinco números de WhatsApp. Aproveita a base de dados para mandar mensagem, se conectar através de todos eles. Vai fazer chamada, vai fazer ligação, faz ligação via WhatsApp. Você vai ver que o resultado vai ser diferente, porque a pessoa ali está conectada e ela não bloqueou até então o contato igual é feito através da chamada telefônica, que número desconhecido talvez nem chama no celular dela. Certo. Valdir, você falou um pouquinho da inflação e da dificuldade do brasileiro de pagar as suas dívidas. Porém, nós temos mais um agravante, né? Que são as bets. Opa! Saiu algumas notícias em relação a isso. E eu queria ouvir de você, qual que é a sua opinião e como que você acha que essas bets têm impactado o mercado e às vezes até gerado mais inadimplência? Primeiro semestre de 2024, do ano passado, mais de 24 bilhões de reais saíram das mãos dos brasileiros, foram para bets internacionais, ou seja, o dinheiro não está em circulação nacionalmente, e o retorno disso foi menos de um terço. E isso impacta diretamente as empresas que fornecem o crédito, porque naturalmente elas vão deixar de receber pela falta do dinheiro em circulação no mercado. Certo.
Hoje agora eu quero entrar num outro assunto que é a questão do pagamento e da venda. Nós sabemos que tem alguns clientes que são difíceis, né, aquele cliente carne de pescoço que te dá muito trabalho, né, mas você negociou, você entrou com ação judicial, mas você conseguiu receber esse cliente. E esse cliente ele volta para comprar, mas fica aquele sentimento ali do empresário de falar assim: "Eu não vendo mais para esse cliente". Boa. Como que fica isso? Eu tenho que vender para esse cliente Tem que ou eu vender. posso negar essa venda? Você tem que vender. Se ele decidir, adquirir de você à vista ou de um formato garantido de pagamento, que é o cartão de crédito, independente se você não gosta dele, você precisa vender para ele, tá? Não pode bloquear a venda de balcão. O que você pode não permitir, que aí é a sua política interna e que não precisa ser especificada e explanada da motivação, é o crédito. Então, se ele desejar comprar parcelado de você, você tem a autonomia e a decisão de não vender. Agora, se for aquela famosa venda de balcão à vista ou no cartão de crédito com meio seguro de pagamento, você sim é obrigado a fazer a venda para esse cliente. Certo. Para a gente encerrar um pouco esse bate-papo sobre inadimplência, eu queria fechar com uma pergunta, Valdir. Valdir, como que o empresário pode fazer para ele evitar ter um alto nível de inadimplência? Olha, o que ele pode fazer é primeiro cuidar lá do crédito, cuidar do formato de comercialização e ainda assim fazer os atributos do relacionamento com o cliente, né? Que é a cobrança preventiva, que é o trabalho de contato com o dia de atraso, que é proporcionar condições para que uma cobrança seja realizada da forma adequada. Estou falando claramente de alçadas, né? E ter o contato literalmente diário, ou até mesmo mais de uma vez por dia. Nós podemos fazer o contato com o cliente até 3 vezes por dia. Fazer essa tratativa de insistência, persistência e não desistir de buscar a negociação ganha-ganha. Não desistir do recebimento. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma palavra que está em alta, que é a inteligência emocional. E aí, levando isso para o âmbito de gestão, como que um empresário ele pode fazer para manter o equilíbrio emocional dentro da gestão? Olha, esse é um tema bastante procurado aí, dentro dos grupos de mentorias e de estudos mesmo, e eu vejo que a inteligência emocional, nossa vida ela está interligada. Então, primeiro você cuida da sua casa mesmo, do seu relacionamento, do seu lar, dos seus filhos, porque isso vai transmitindo quem é você no seu dia a dia, vai, transmitir a sua energia para o seu ambiente de trabalho. Então, a dica essencial para mim é esteja feliz no seu lar, que isso você vai conseguir transmitir energia positiva para qualquer ambiente que você esteja. Por mais caótico que ele possa ser, você consegue transmitir luz e transmitir uma boa luz, propagar uma boa luz, você vai poder receber coisas boas também, você vai conseguir mudar ambientes sem sombra de dúvida. É nítido que muitas vezes as pessoas na correria do dia a dia, elas se percam ali nas suas prioridades, né, Sim. relacionadas ao seu trabalho, à sua família, aos filhos, à própria saúde, às vezes ali fazer uma academia, cuidar de si mesmo, ir ao médico. O homem, principalmente, ele sente uma dor, às vezes por anos, e ele nunca procura um médico. Como que você desenharia e definiria, né, essas prioridades na vida de uma pessoa? Olha, a primeira coisa é a pessoa parar de procrastinação, né. Em vez de deixar de utilizar de subterfúgios do amanhã, ou de colocar a culpa no outro, ou de criar aquela relação de que não há tempo, seria muito clichê eu dizer que, 24 horas existem na vida de todo mundo, né, que vai amanhecer amanhã, né. Eh, mas é a mais pura verdade. Você tem 24 horas e você tem que ter o domínio de tudo isso. Separar o tempo para a família, separar tempo para a saúde, separar tempo para relacionamento com Deus e com o trabalho. Se o dinheiro ele for o seu senhor, ou se basicamente aquele ego de eu ser ou de eu ter for o seu senhor, você nunca vai conseguir atingir o estágio da plenitude, o estágio de ser feliz e de aproveitar os seus dias. Pense que você pode ter tudo lá na frente, conquistar diversas coisas, e você
ter essa construção, mas você não conseguir usufruir da terra prometida. De que vai adiantar a sua jornada tempestuosa, desgastante e que te tira toda a sua saúde e vitalidade? E qual que seria, o Valdir, o ranking que você classificaria isso daí? Olha só, isso é maravilhoso para mim. Presta atenção. Quer viver dias felizes com plenitude? Presta atenção, olha só. Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, família. Terceiro lugar, a sua saúde física e emocional. Em quarto lugar, trabalho, né, realização e propósito de carreira profissional. Em quinto lugar, hobbies, lazer, diversão, né, e aquela famosa parte de curtir a vida. Se esses pilares estiverem bem estruturados, você pode ter certeza que você vai viver uma vida com plenitude. Falando um pouquinho sobre análise de perfil comportamental, né, os departamentos de RH adoram isso, né, e dentro disso a gente tem vários métodos ali de avaliar. Por que que fazer uma análise de um perfil de um colaborador é tão importante? Olha só, é bom você ter pontuado isso, porque empresas têm errado nas contratações e contratado por competência, não por cultura, não pela formato de vida que a pessoa leva e o encaixe de perfil que ela faz com a empresa. Pense o seguinte, competência você desenvolve. Competência, você trabalha para a pessoa ter um estágio de alto nível de entrega e dedicação. Porém, caráter não. Porém, princípios não. E se ela não adequar aos teus princípios e os princípios do teu negócio, não adianta, irmão. Tu não vai ter sucesso e a tua empresa não vai prosperar. O maior ativo que uma empresa pode ter são os colaboradores. Eles podem fazer a empresa se impulsionar e crescer, mas eles também podem boicotar e derrubar. E se você tem pessoas competentes, mas desmotivadas e não alinhadas com o teu princípio, tu não vai conseguir atingir teus objetivos. E como que eu consigo identificar, dentro de uma análise de perfil comportamental, por exemplo, aquele colaborador que ele se desenvolveria melhor no lado comercial, ou aquele colaborador que desenvolveria melhor no financeiro com processos? Como que eu consigo identificar e alocar esse colaborador dentro da minha empresa de uma forma assertiva para que ele consiga produzir o máximo possível na posição que ele está? Olha, eu utilizo estratégias de gestão que é muito falado em feedback, né? Que é justamente a conexão com o colaborador no um a um. Ouvir o colaborador, saber das suas dores e não só profissionais, porque a vida ela é um ciclo. Né? E aí você se conecta com a vida do colaborador, se conecta com o sonho que ele possui, o ajuda a desenvolver, a proporcionar ali condições para que ele saia da zona de conforto e busque atitude. Então eu deixo um conselho aí. Para as pessoas que buscam crescer e desenvolver, e até mesmo para quem quer instigar isso no colaborador, pense lá no chá da administração tão famoso, mas que ele é muito eficaz. Conhecimento, habilidade, atitude. Esses tripés geram competência. E a competência através principalmente da atitude é o que vai proporcionar uma linhagem ali no desenvolvimento comportamental e do desejo da pessoa de você trabalhar onde ele deseja ser alocado e aonde realmente ele tem condições de render tanto para a empresa quanto para ele mesmo. Tem um assunto que está na boca dos coachings aí, né? E eu quero Ai, trazer meu essa bomba para Deus. a mesa, que é a gestão. A gestão, Valdir, ela precisa ser centralizada ou ela pode ser compartilhada? Certo, tá tendo muita modinha com relação a isso, né? Agora, de 2000, até 2018 falava-se em gestão compartilhada, né? Que todo mundo tem voz e todo mundo pode definir. E hoje os coachings no mercado aí tem alguns falando que você precisa ser chefe, você precisa bater na mesa, você precisa tomar as decisões porque você é o leão, você é o dono do seu império.
Bom, e eu vou te dizer que qualquer tipo de extremismo faz mal para qualquer tipo de ambiente. Gente, vamos pensar no equilíbrio. A gestão, sim, ela pode ser compartilhada e ela pode ser vivida no âmbito de você ouvir a necessidade, entender, olhar através do olhar do outro, ter empatia. É, mas também você precisa ter o pulso e a tomada de decisão, ser analítico e estratégico. Tem gente falando aí que precisa sair, você precisa sair do processo, né? Saia do processo e vá para o estratégico. Mas é o processo, é aonde está o processo da tua empresa, é aonde está a tua raiz. Né? E aonde está a tua raiz, você precisa estar justamente para você ser exemplo e você ser um mecanismo de motivação diária. Certo. As grandes empresas têm falado muito sobre diversidade e inclusão, né? A gente tem visto isso nas universidades, né? Quem estuda na área de humanas e até mesmo na área de exatas tem ali como nas suas primeiras matérias da sua faculdade se falando muito sobre isso e como isso deve ser implementado nas empresas. Na sua opinião, diversidade e inclusão é para todas as empresas ou é preciso analisar ali a parte da cultura da empresa? Mas de jeito nenhum que é para todas as empresas. Mas de jeito nenhum que é para todas as empresas. Se você fazer uma avaliação, você precisa fazer uma avaliação da cultura para interligar as pessoas e os desafios que a empresa possui dentro do mercado. Para ambas as partes. Isso pode fazer esse tipo de visão, ela pode fazer mal tanto para o empreendedor quanto para o colaborador também, pode fazer muito mal. Olha só, a diversidade, eu acredito que ela se aplica bem a diversos tipos de rotinas. O exemplo do salão de beleza, né? Ao trabalho de moda, por exemplo, se encaixa e se integra muito bem, porque atende vários perfis de públicos. Mas vamos para a parte estudantil. Como que você coloca a diversidade e o formato de pensamento livre para uma criança de 4 anos receber como referência? Como que os pais dessa criança vão receber esse tipo de orientação da escola? Isso vai fazer mal para o empreendedor, vai fazer mal para o pai e vai fazer mal para o colaborador que está ingressando nessa área. Ele não vai se sentir feliz, pleno, satisfeito e vai se sentir discriminado, vai se sentir acuado, né? Vai ter ali as suas crises emocionais por conta disso. Então, diversidade não é para todas as áreas. Certo. E vamos falar de uma coisa muito preciosa que é o nosso tempo, né? Muitos empresários têm gastado muito tempo dentro das suas organizações, dentro das suas rotinas e dentro das suas empresas, né? E às vezes, quando chega em casa, aquele bebezinho já está andando e o tempo voou. Como que grandes empresários de sucesso podem conciliar algo tão importante que é o tempo dentro das suas organizações que precisam de atenção e que precisam crescer e a sua família? Quando você tem os seus princípios muito bem desenhados, a sua estrutura é muito bem lapidada e uma rede de apoio forte, e eu digo rede de apoio não é quem vai cuidar do seu bebê. Eu digo que uma rede de apoio de onde um colaborador ele entende a cultura da empresa. Ele entende qual é a missão diária dele que ele tem que se propor. Você consegue sim se adaptar e se organizar e a ter tempo para o que mais importa. E não é só ter tempo, mas é também sim dar atenção para o que mais importa. As pessoas falam às vezes do tempo, mas estão lá com o celular na mão, cuidando do filho. Estão no computador e o filho atrás. É, e você diz que está dando tempo. Ok, você está dando tempo. Mas isso não é o mais precioso para a tua vida. Você não está dando atenção, né? É sim a atenção que é o mais precioso, né? É o viver a cada momento. Dinheiro na praça você recupera, perde, ganha, negocia, certo? Mas o tempo, a atenção daquele único momento vivido numa vida, né, do aprender das primeiras palavras de um bebê, do andar,
Isso não tem preço, isso não se recupera, isso não se volta atrás. Então, cuide dos teus princípios e coloque as prioridades muito bem estruturadas. Assim, você vai ter mais energia para se dedicar às suas funções profissionais. Eu vou te dizer aqui, tem gente que fala que eu trabalho com muito orgulho, trabalhei 12 horas, trabalhei 14 horas, trabalhei 18 horas. Você gastou um grande tempo e talvez não se energizou, não entregou tanto resultado da forma com que deveria. Se você tivesse ido para casa, se energizado, vivido, contemplado bons momentos com a sua família, talvez você tinha, em vez de gastado 14 horas, você tinha gastado 7 horas, 8 horas e feito o mesmo trabalho, ou até, quem sabe, melhor, porque você está vivendo com plenitude. Certo. A grandeza ela vem do servir e quanto mais nós servimos, maiores nós nos tornamos, né? O quanto esse conceito ele é importante tanto para o meio corporativo quanto para a nossa vida no momento onde se fala tanto em network. Network, é até bom a gente esclarecer isso. Network é uma definição de relacionamento para negócios, certo? Então, é, falar de network é relacionamento de negócio, um relacionamento intencional, que ele é válido, sim, ele é bacana, mas ele não é profundo. Eu prefiro transformar o relacionamento no de fato em servir, em atender o outro lado e deixar para o outro lado uma imagem de conta comigo, estou aqui para te ajudar, estou aqui para abençoar a sua vida de uma forma genuína e real. Se vier uma contrapartida, amém. Mas se não vier, você já abençoou outra parte e isso já é muito valioso. Então, o relacionamento prático, ele não é voltado para trás para network, negócio, negócio, negócio. Isso você vai realizar atividades mercadológicas supérfluas que uma pessoa está querendo ganhar sobre a outra. Agora, quando você vai para a entrega do servir, vai para a entrega de abençoar outra ponta, você vai tendo prazer na sua rotina diária, no seu exercício diário, e claro, Deus abençoa essas pessoas, Deus faz essas pessoas prosperar. Amém, amém. A maturidade ela não vem com a idade. A maturidade ela vem com a aceitação da responsabilidade. Boa. E nós vemos que muitos jovens, principalmente dessa geração, têm fugido de aceitar responsabilidades e algumas pessoas, também um pouco mais velhas, não se desenvolvem dentro das suas organizações e nem como pessoas, porque elas preferem não aceitar responsabilidade. Como que a gente pode fazer, Valdir, para a gente conseguir mudar essa mentalidade nas pessoas e principalmente nesses jovens que ingressam no mercado de trabalho, mas desistem muito rápido, porque quando se deparam com a primeira dificuldade, eles preferem ir embora do que aceitar a responsabilidade? Olha, a primeira mudança, ela precisa acontecer, vamos novamente, dentro de casa. É, Às vezes, eu trabalho com estagiários e nós damos a oportunidade para novos colaboradores que estão buscando o mercado de trabalho, e a fragilidade muitas vezes está no pai e na mãe com aquela visão de meu filho não vai passar pelo que eu passei. E aí nós nos deparamos com isso de com uma sensação de superproteção e que tudo você pode abrir mão, tudo você pode desistir, tudo você não precisa correr atrás. E tem pessoas boas aí, tem uma molecada nova, rápida, veloz, com uma taxa de conhecimento muito interessante, porque estudaram em escolas que são mais evoluídas do que a de alguns anos atrás, possuem uma habilidade até interessante, porque foram propostos ali nos estudos a praticar, mas não tem atitude, não tem aquela ambição de correr atrás e de construir a própria vida. E isso é estimulado primeiramente dentro de casa. Né? Quando se há o estímulo dentro de casa, nós vemos adolescentes ali, jovens iniciantes ali com 18, 19 anos, se despontando no mercado e se despontando para no futuro ser grandes empresários. Mas aí nós temos um problema do imediatismo e do excesso de ansiedade, que a pessoa começa com 18 anos e com 19 ela já quer ser dona da empresa. Né? Esse tipo de imediatismo, para
Em alguns mercados, como o exemplo do TikTok, né, podem fazer profissionais que ganham até muito dinheiro, mas o problema não é só ganhar, o problema é se manter com essa rentabilidade e se manter com a mentalidade forte e firme com o desenvolvimento emocional ali bem estruturado. Certo. Gostaria de puxar um tema aqui que é a verdade. A confiança, ela vai até onde existe a verdade. E um entendimento muito interessante é que não existe meias verdades. Uma meia verdade é uma mentira completa. No meio corporativo, aonde o lucro ele está acima de todas as coisas, o faturamento, a venda, muitas empresas acabam atropelando esse princípio e têm perdido a confiança dos seus clientes por conta da mentira. Como que a gente pode conciliar o ROI, o lucro das empresas, né, sem comprometer a honestidade e a verdade? Olha só, eh, tenha os seus princípios firmados e mesmo que você perca uma negociação de valor, pense que você precisa dormir bem à noite. Pensa que você precisa passar um propósito adiante e passar uma linhagem de verdade para os seus filhos ou para as próximas gerações além de você, ou mesmo para os seus colaboradores, né? Você é exemplo para muitas pessoas. Pense que você precisa descansar e descansar bem, descansar com honestidade, descansar sabendo que você deu o seu melhor e que se algo não aconteceu, é porque não era para acontecer e não tem jeitinho brasileiro que vai comprar a tua verdade, que vai comprar a tua honestidade, que vai comprar os teus princípios. Uma vez que você entende isso, você faz melhores negócios. E, pessoal, dá para fazer excelentes negócios, dá para montar empresa, dá para ter lucro, dá para ser próspero, sendo honesto. Dá sim, é possível sim. É, você acabou de falar uma coisa, a gente falou sobre servir, né? E por que não servir com a verdade, Perfeito, né? Existem dois perfeito. erros muito comuns, Valdir, que é a indolência que consiste em nada fazer e a insolência que é culpar os outros. Quantas vezes a gente se depara com colaboradores ou com pessoas, até dentro da própria igreja, que não fazem nada e quando alguém faz alguma coisa, ela ainda culpa a outra pessoa. Como que a gente consegue sair dessa inércia e levar esse pensamento para algo produtivo? Primeiramente, vai lá, defina-se. Eu chamo de V contra V. Você é vítima, você é a pessoa que sempre o problema foi o outro, sempre você não é capaz, vive numa onda de dramatização, ou você é vencedor? Que o problema ele existe, ele é um fato em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e aonde você estiver, vai ter problema porque tem pecador. Porém, você encara esse problema como um trampolim, uma motivação de resolver conflitos, resolver desafios e passar para um próximo estágio de vida. Então, pense como vencedor. As barreiras e desafios existem, mas a motivação que eu tenho diária é justamente em resolver tudo isso e superar cada barreira, cada obstáculo que acontece na minha vida. Eu ia fechar com uma frase: o esterco de hoje pode ser o adubo de amanhã. Oh, pesado, hein? A gente muitas vezes nós não podemos ficar fixados ao nosso fracasso, mas também a gente não pode esquecer ele, porque ele vai te lembrar dos seus erros para que você não os cometa mais e te alavancar para o seu sucesso. Na parábola dos talentos, nós aprendemos a lei do capital, né? Você pode manter e aumentar, né? Também você pode perder e diminuir, né? Como que a gente pode trabalhar esse sentimento, né, para que a gente não caia no erro de muitas vezes não ser produtivo e ainda perder o pouco que eu tenho? Olha, não se permita ficar na inércia, não se permita procrastinar para amanhã, não se permita ficar o dia todo na internet, nas redes sociais e simplesmente achando que a solução ela vai vir no dia seguinte ou se dramatizando que eu não fui capaz de fazer ontem. O que não deu certo ontem
Faça diferente hoje. Se você fazer diferente, você vai fazer a diferença. Comece a vida se amando, curtindo a sua companhia e quem você é. E aplique os seus sonhos e desejos numa forma prática como a busca de alcançá-la. Trabalho. É do trabalho, da dedicação e da entrega que vem grandes resultados. Valdir, muito bom esse bate-papo, mas ele está chegando ao fim. E para fechar com chave de ouro, eu gostaria de fazer para você uma última pergunta, que é: quais são os seus valores e sua missão? E por que que você escolheu esses valores e essa missão? Bom, a minha missão, para mim, ela é muito clara. É inspirar pessoas para que elas possam fazer o bem. Seja na cobrança, seja na parte de negociação, seja na parte de conselho para famílias, a minha missão é poder proporcionar a luz de Cristo para a vida das outras pessoas. Então, eu tenho pecados, eu tenho erros, eu tenho falhas, mas que isso não seja, eu não permito ser a luz que faz resplandecer as minhas verdades e as minhas qualidades. A gente tem os defeitos, mas que eles não possam aflorar na nossa vida. Deixe aflorar na sua vida aquilo que é de bom e aquilo que pode abençoar a vida da outra pessoa. Amém, muito bom. Hoje eu falei com o Valdir, com V de vencedor. Em breve teremos mais conteúdos para você. Sucesso!